Vamos iniciando aqui nossa aula, estamos ao vivo. Bom dia, Eduarda, bom dia, Pedro, bom dia, Pablo, Murilo. Bom dia, Vinícius! Opa! Sabia que vocês não iam deixar na mão. Estamos aí, Lara, bom dia. Pablo, já está mais que registrado o nosso bom dia. Ana Gabriela, bom dia, bom dia. É a Ana Gabriela que eu vejo? Luna, bom dia. Pessoal chegando só depois que bate o sinal. Vocês estão assim, né? Tudo, ó, tô com fone igual o seu, ó, troquei, hein? Pessoal, seguinte, temos a apresentação do terceiro grupo. Hoje, um grupo formado por Laísa, Ana Gabriela, Vinícius e nosso último integrante. Quem é? Quem é? Cauã. Teste. Cadê o Cauã? Não tô vendo o Cauã aqui não, online, não. Vamos lá, vou jogar para vocês. Grupo 3. Quem é o representante oficial aí do grupo? Para poder... Lala, é você? Grupo 3. Alô, bom dia. Grupo 3. É Ana Gabriela. Bom dia. Bom dia, Cauã. Bom dia, pessoal. Olha só. O grupo que vai se apresentar tinha que entrar antes um pouquinho, hein? Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. O tempo está correndo, hein? Como é que a gente vai iniciar esse processo? Vocês querem iniciar de imediato ou querem esperar um pouquinho? Eu iniciar a apresentação um pouco e reservo de 10 a 15 minutos para vocês. O que vocês preferem? Tio, tanto faz. Tanto faz, eu gosto disso. Então eu vou abrir com vocês. Vou deixar vocês iniciarem essa apresentação maravilhosa, que eu sei que vocês vão arrasar aqui. Seguinte, pessoal, lembrando, hoje nós vamos ter a apresentação do terceiro grupo. Então, Ana Gabriela, passo a voz para vocês aí, ó. E se organizem da forma que vocês acharem melhor. Lembrando, a partir do momento que iniciar a apresentação, vocês estão sendo avaliados de todas as formas. Então, desde a apresentação, organização e disciplina, claro, né? Que a gente tem que ter sempre a disciplina de poder manter organizado esse grupo. Estou aguardando também a entrega do trabalho digitalizado. Vocês têm até o prazo de... Vou deixar até para amanhã, tá? Amanhã, meia-noite, que vai fechar o outro trabalho também, vocês me entregam. Tá ok? Então, vamos lá. Grupo 3 vai iniciar a apresentação aqui sobre o quê? Fala para nós. Os líderes, os principais líderes da independência espanhola, eu acho. Vou começar falando pelo Simon Bolívar. Okay. Simon Bolívar é considerado um dos mais importantes e atuantes líderes no contexto de luta pela emancipação da América Latina. Simon José Antônio de la Santíssima Trindade Bolívar e Palacios, general e político sul-americano chamado de El Libertador, era membro de uma rica família espanhola estabelecida na Venezuela desde o século XVI. Adepto das ideias de Jean-Jacques Rousseau, aderiu às lutas pela emancipação e expressava o ideal de uma América espanhola independente e unida. Seu anseio em relação às nações americanas recém-formadas era que houvesse entre elas uma solidariedade internacional, ou seja, um bolivarismo. Ok. Pessoal, seria bacana ligar o vídeo para apresentar, mas podem continuar. Eu vou falar do José Francisco de San Martín. José Francisco de San Martín Maturras foi um general argentino que ajudou a declarar a emancipação. Meu Deus, pera. Foi um general argentino que ajudou a declarar a emancipação das Províncias Unidas do Prata, formadas pelos territórios atualmente ocupados por Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina, em 1816. Com a emancipação do Chile, San Martín comandou as tropas em prol da libertação de outros territórios dessa região.
Eu vou San falar sobre Martín. José. San Martín foi da Júlia. onde, Vinícius? Ele lutou mais por onde aí? Rio da Prata? Você falou? É, Rio da Prata é onde? Me ele localiza aí, ajudou a porque eu não tô declarar a lembrado. Rio da emancipação dos Prata. Estados Unidos Fica do onde? Prata, que E são fica onde? formados pelos territórios de Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina. Opa, San Martins. Ok. Eu vou falar sobre José Júlia Martim Pérez, uma das primeiras lideranças do longo processo de lutas pela independência em Cuba. Era um político, filósofo, poeta e jornalista. Teve muitas ideias iluministas, tendo se inspirado em Bolívia e San Martín. San Martín tinha a ideia de evitar guerras civis e facilitar o reconhecimento da independência das ex-colônias por parte das potências estrangeiras, especialmente as da Europa. Já Bolívar tinha a ideia que as ex-colônias deveriam se organizar numa única grande república federativa, unida sob o mesmo governo, mais ou menos nos moldes dos Estados Unidos. José Martim Pérez, principal defensor da autonomia cubana, ele teve de base as ideias de Bolívar e San Martín. José Martim fez um discurso que ajudou muito a proporcionar o impulso final para os Estados Unidos a declarar a guerra. Ok. Pessoal, finalizaram? Sim, É a gente sobre a pesquisa pegou- de vocês, sobre esses líderes que vocês observam aí. Então, eu escutei falar de Simon Bolivar, então, alguns líderes de algumas regiões, certo? Eu não vi imagem, vocês não optaram por não apresentar nenhuma imagem, não compartilharam tela, tudo bem. Aí, cada um, né? Cada qual. Ok, então a gente não consegue ver, não consegue imaginar, né? Alguma coisa. Não entendi. Vocês também não ligaram a câmera, tudo bem, não tem problema, mas também lembrando que vocês estão sendo avaliados de todas as formas. Ok. Pessoal, vamos lá, vamos fazer um resumo aqui bem rápido. 4 líderes, vocês colocarem 4 pontos. O que eles têm em comum? O que vocês compreenderam dessas ideias dele, dessas lutas nesse contexto? E qual foi a posição? Esses líderes lutaram como assim? E a metrópole? Como que ela se posicionou? Como que eles batalharam? Qual era a ideia comum que eles tinham? Eles tinham ideia de formar um único território na América Latina ou era justamente da forma que se montou? Então a ideia era o quê? Formar países independentes? Era montar uma monarquia? Quais eram as ideias desses líderes? Tá aqui, Eles ó. queriam unir tudo. Apresentar os principais ideais dos líderes dos movimentos independistas e seu papel na Revolução. Então, o papel, qual foi esse papel na Revolução? Que vocês podem explicar aqui, por favor. Me ajudem. Qual foi o papel importante desses líderes para a Revolução? Esses líderes, eles eram líderes populares, eram líderes do quê? Era a elite que estava lutando? Era uma elite letrada? Essa elite dependia o quê? A participação escravista? A participação indígena? Como é que vocês entendem isso? Grupo 3, me ajuda. Eles Houve a lutavam pela participação de emancipação da América Latina. Emancipação, isso. Quer dizer que é uma emancipação política. E nesses líderes, Cauã, dessa emancipação política, havia um discurso pelo fim da escravidão? Você percebeu esse discurso aí? Sim. Houve o fim da escravidão logo após a independência, então, em vários desses países? Sim. Sim. Foi isso, pessoal, que ocorreu? Foi. Foi em todos, né? Foi isso mesmo, pessoal? Depois da independência, acho que sim. Vocês acham, né? Vocês acham que vocês estão meio perdidos aí. Pessoal, vamos lá pontuar.
Essas ideias, nós temos que levar a cabo o seguinte, pontuar quais são um pouco dessas ideias. Só lembrar. Vamos lá, vou deixar vocês fazerem um desfecho e depois eu te comento, para poder fechar a apresentação do grupo. Querem pontuar mais algo? Não. Não. Aí eu vou perguntar, por que vocês não fizeram uma apresentação, pelo menos com PowerPoint, para mostrar aqui? Professor, eu achava que era só, tipo, falar mesmo. Tanto que se eu Não, soubesse, mas eu faria. eu tô falando desde a semana passada. Eu quero imagem, quero PowerPoint. Vocês não botaram nenhum tópico para botar ali, ó, o nome do fulano, uma imagenzinha. Pelo menos um mapa da América Latina, nada. Nem ligaram o vídeo. Que negócio é esse? Mas tá ok. Tá ok, pessoal. É isso aí. Próximos trabalhos virão e acredito que vocês ligarão essa câmera. Espero que o grupo 4 escute o que o tio tá falando para poder não se repetir. Mas ok, pessoal. Vou fazer um comentário bem rápido, tá ok? Aqui do grupo de vocês. Fechamos, então, a nossa terceira apresentação aqui no nosso embate. Ok. O que foi falado um pouco, pessoal? O que foi mostrado aqui um pouco desses líderes? Claro, poderíamos justamente ter jogado aqui, ó. Nós fizemos uma leitura superficial dessa página, acredito eu, o que eu entendi aí da apresentação de vocês. Então, o que nós tivemos aí? Uma leitura superficial da página 41 e da página, no início da página 42. Fugiram daqui? Acredito que não. Então, vamos lá. Ó. Tem o Simon Bolivar, que então, o trabalho de vocês, eu poderia ter mudado o tema para fazer o resumo da página 41 e 42. Né? Então, eu tenho aqui falando um pouco sobre quem era Simon Bolivar, onde ele nasce, sobre os motivos relacionados ao iluminismo, que eles vão se inspirar. Lembrando que essas ideias iluministas chegavam até a América Latina, também a América aqui portuguesa, por conta de forma clandestina. Você não tinha uma forma bem ampla de chegar essas ideias até essa região. Então, a construção em si desses líderes defendiam, de fato, uma emancipação de, muitas vezes, econômica. Quando a gente fala de uma emancipação política, sim, claro, mas eles queriam o quê? Essa luta era o quê? Chapetones e crioulos. Eu estou falando do mesmo aqui? Quem era chapetones e quem era crioulos? Era a mesma gama? É a mesma pessoa? Claro que não. Então, aquele que é um espanhol, de fato, veio da Espanha e está governando ali, administrando, eram os chapetones. Os crioulos em si eram muito daqueles antigos colonos que vieram para a região do Rio do Prata, ou esses vários vice-reinos, né? Porque como era um território gigantesco, eu fragmentava para poder governar. Então, nós vamos ter dessa fragmentação surgir vários líderes. E cada líder, claro, vai ter um discurso. Alguns vão defender uma união da América Latina em um único território, outros irão defender uma monarquia e muitos defenderão uma implantação de uma república. Claro, por isso que as ideias iluministas vão ganhar força para defender uma república, com a divisão dos poderes. Então, muitos desses líderes serão líderes, como eu posso dizer, com uma formação acadêmica, estudados, letrados e com dinheiro. O que eles querem, professor? Deixar de pagar tanto imposto para a Espanha, claro. Esses líderes estão preocupados em acabar com a escravidão? Claro que não. Como que eu vou falar que esses líderes estão dependendo do fim da escravidão? Eu estou louco? Eu pergunto aonde vocês encontraram isso daqui na pesquisa de vocês. Outra coisa, lembrar o que eles motivaram. Porque nós vamos ter uma luta por independência que vai ter a participação de escravos em si, e acredito que vai ser apresentado nos próximos grupos aí, é a questão do Haiti. Que a própria Revolução do Haiti em si, a independência do Haiti, vai causar muito medo aqui no Brasil. Por quê? Porque a elite brasileira, dos cafeicultores, dos barões, desses grandes territórios aqui no Brasil, vai ter muito medo dos escravos, que era a maioria da população, que nós, no Brasil, nós temos uma população maior de negros, e no caso, naquela época, esses negros eram escravos. Qual era o medo? Deles se revoltar, deles lutar contra os fazendeiros, deles pegarem arma
e declarar o Brasil livre de Portugal e livre dos fazendeiros, igual ocorreu no Haiti. Então, nós estamos falando de uns líderes bobos que estão lutando só porque eu sou o Simon, eu estou lutando pela independência da América. Eu sou San Martín, estou lutando pela independência. Claro que não. Não é isso que eu queria ouvir. Mas está ok. Então, o que nós vamos filtrar dessa apresentação? Rápida, né? Que eu nunca vi uma apresentação tão rápida. É seguinte, vamos ler. Tenho participações em regiões? Tenho. Na questão do vice-reino aqui, pessoal, que vocês conseguem adentrar na análise em si, é até a questão aqui do Haiti que está falando. Observe a questão do Haiti. Nós vamos ter ali, de fato, nós vamos ter essa participação. Ok? Então, da América Latina em si, nós temos vários pontos, várias regiões aqui, que vão pontuar. Ok? Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, que hoje eu quero usar esse paralelo da apresentação do grupo 3 com nossa emancipação no Brasil. O que eu compreendo, então, da independência da América Latina para a independência do Brasil? Professor, foi igual? Foi da mesma forma? Não. Claro que não. Porque a independência da América Latina, ela vai se dar em harmonia. Essas ideias, elas vão percorrer esse continente, quase que o continente todo, para ir, lógico, alavancando essas ideias de independência, lembrar do contexto social, que é o quê? A Espanha havia sido dominada. Havia sido dominada por quem, professor? Lembrar de Napoleão Bonaparte, lá na Europa. Napoleão passa a conquistar a Espanha, com isso a metrópole fica fraca. E o Brasil, professor? Como é que foi no Brasil? Então, por isso que essa semana vocês receberam aí uma bagagem de leitura do capítulo 8. É uma bagagem mesmo, que eu te mando muita leitura, né? Não sei se vocês perceberam. Eu até imaginei que vocês já iriam me xingar aqui. Calma que essas correções aqui nós iremos fazer, tá? A gente vai olhar tudinho. Só passar a nossa prova 1. Depois nós vamos corrigir e avaliar essas questões tudinho que já foram cobradas. Então, da emancipação do Brasil, o que nós vamos ter? A diferença, o que tem de comum. A diferença é que no Brasil, no nosso caso, ao invés da gente lutar contra a coroa, é a coroa portuguesa que vai vir para o Brasil. Olha como é que já mudou. Na América Latina, o que eu tenho? A coroa vai estar ali, os espanhóis vão fugir para a América Latina? Não. Eles irão lutar e serão derrotados. Já no caso português, essa coroa portuguesa, ela não enfrenta Napoleão, ela foge de Napoleão. E ela vai fugir justamente aqui, para o Rio de Janeiro, que é onde que a gente observa o desembarque. Ó. Aqui, no caso, é a despedida, tá? É a despedida lá de Portugal para o Brasil. Com isso, eu vou ter a chegada em 1808. Esse fato vai marcar muito, porque agora o Brasil não vai ser governado mais como colônia. Vai ser um Reino Unido a Portugal. A nossa história de independência é totalmente contrária à América Latina e à América Inglesa, das 13 colônias. Porque aqui no Brasil, agora, nós vamos ser governados pelo próprio rei. Ué, quer dizer, então, que o Brasil, de uma simples colônia, o Brasil vai se tornar uma metrópole. Então, aí já foge totalmente do contexto da gente interpretar essa independência na América Latina. Que, de fato, houve luta. Que, de fato, houve exército lutando contra esses líderes, no caso, crioulos, né? Então, vamos lá. No capítulo 8, eu vou ter primeira parte. A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Professor, o que eu preciso entender aqui dessa leitura? É superficial, no caso, né? Da página 51. Nós vamos ter que ligar ao capítulo 4. Então, peguem a caneta aqui, ó. Essa vinda da família real portuguesa para o Brasil, pessoal, ela vai dialogar com o capítulo 4. E o que esse capítulo 4 fala? O que eu tenho que lembrar, professor? Da Revolução Francesa. Estão lembrados da Revolução Francesa, pessoal? Oitavo ano. Vocês conseguem lembrar aí um pouco dos acontecimentos da Revolução Francesa? Quero vocês participando. Não lembro. Pode falar, Pedro. Eu não lembro. Eu não lembro se tem alguma coisa a ver com a morte do rei.
Vou lembrar rapidinho. Tem sim. Na Revolução Francesa a gente tinha a questão da sociedade, né? Dividida em 3 estados, a Assembleia. Depois a Revolução ficou entre girondinos, jacobinos, até que no final os girondinos tomam o poder e depois eles colocam um general, no caso, que consegue defender a França, que é o jovem general Napoleão Bonaparte, que conquista ali o Egito e depois também ele vai defender e vai se tornar um imperador, que vai passar a conquistar novos territórios na Europa e vai desafiar quem? A Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte em si, ele vai ter como seu principal rival aqui os ingleses. Lembrar que a França e a Inglaterra sempre vão envolver nesse embate em si. E o que ocorre aqui? Eu vou ter que Napoleão vai criar um bloqueio continental contra os ingleses. Significa Portugal, Espanha e esses outros países não podem vender nem comercializar nada contra os ingleses, porque Napoleão assim o fez. Claro que Portugal, como já era aliado aos ingleses, não vai respeitar esse bloqueio continental. Que no caso, Napoleão vai ameaçar e atacar os portugueses. Que no caso, o que acontece? Eles lutam. Lara Balonec, eles lutam contra ou eles fogem? O que ocorre? Lara Balonec? João Vitor, por favor, me ajudem. João, Lara. Pedro, pode falar, por favor. Repete a pergunta para mim, tio. Quando Napoleão decide atacar Portugal, o que ocorre? Uma batalha sangrenta? Ou eu vou ter o que aqui? Tio, não sei. Não lembro disso, não. Pessoal, olha a página 51. Vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por que eles estão vindo para o Brasil? O que ocorreu na Europa? É para fugir. É para fugir da guerra? Fugir da guerra, não. Fugir da batalha. Que batalha contra quem? Contra a França, né? Que você falou. E quem estava governando a França? Napoleão? Napoleão Bonaparte, ok. Então, esse é o contexto que a gente tem que ligar os pontos aqui, ok? Então, lembrar que as perguntinhas que vocês estão fazendo, respondendo aí, também são avaliativas. Eu só não estou entendendo porque a Lara e o João não estão respondendo, mas tudo bem. Tio, mas eles fugiram para não lutar? Para não lutar. Ah, tá. Porque o Napoleão tinha um exército muito mais numeroso. Então, eles poderiam ficar ali e lutar. No caso, o rei morreria e assumiria um outro cargo, ou poderiam fugir, né? No caso, eles até brincam com essa ideia de fugir, né? Eles estão se retirando numa posição estratégica. Porque para eles, segundo eles, do Brasil a posição geográfica era melhor, o território era maior. Pensa, o rei está lá em Portugal, aquele território minúsculo. E a partir desse ataque, se ele perde Portugal, ele acaba perdendo o quê também? A sua colônia, que é o Brasil. Então, eles podem atacar Portugal, ok. Mas agora eu estou aonde? Na colônia. E olha que inusitado. A colônia que... O tamanho do território brasileiro pertencia a Portugal, agora o quê? O rei está em solo colonial. Então, a primeira atitude que o rei vai fazer é o quê? Abrir os portos para as nações amigas. Então, agora eu passo a mandar os produtos brasileiros para Portugal para onde? Se eu mandar para Portugal, vai estar a França ali. Então, eu tenho que mandar os produtos para onde? Para a Inglaterra. Então, os nossos portos, como colônia, a gente não podia. Agora, a gente passa a comercializar com os ingleses. Também pode mandar lá para a burguesia portuguesa e para as outras regiões aliadas. Claro que as vantagens serão maiores para os ingleses, que vão ter uma vantagem absurda. Ok? Então, do nosso capítulo 8, o que a gente estudou no capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8? Qual foi o enredo do nosso estudo? Só para pontuar. Nós tivemos, então, as lutas por independência. O primeiro capítulo foi as ideias iluministas, falando da importância de lutar contra o domínio imperial.
contra o domínio de uma metrópole. E agora, no capítulo 7 e capítulo 8, nós entendemos como vai ocorrer na América Latina. Então, na América Latina, de fato, vai haver uma luta armada, líderes surgirão com as ideias de independência, com as ideias iluministas, com a implantação de repúblicas nesse território. Depois, nós vamos ter também, em comparação com a América Latina, o caso brasileiro. Porém, o caso brasileiro, ele muda totalmente de rumo. Por quê? O que eu tenho no caso brasileiro? É que agora eu vou ter a implantação de uma monarquia no Brasil. Porque o rei fugiu de Portugal e está aqui. Se o rei tivesse fugido da Espanha e ido para o vice-reino do Prata, ou de qualquer outro vice-reino, a história seria outra. Se o rei não tivesse vindo para o Brasil, nós íamos ter uma luta bem parecida com a América Latina, com os colonos lutando contra os soldados portugueses. A diferença é que agora o rei está no Brasil, o príncipe regente está no Brasil, Dom Pedro está aqui no Brasil ainda, bem novinho, Dom Miguel também está aqui bem novinho. Então significa que, se o rei está no Brasil, significa horas. Então quer dizer que agora nós se tornamos metrópoles, quer dizer que agora nós temos pompas, nós temos estilo. O rei está aqui. Quer dizer que catedrais serão erguidas, palácios serão erguidos. Quem não quer viver igual um rei? Quem não quer a coroa aqui no Brasil? Eu queria. Lógico, estou sendo irônico. Então, a gente vai entender justamente esse processo. E, pessoal, eu me amarro muito, eu gosto muito dessa leitura, desse capítulo 8, porque é a nossa história. Tá? Então, quer dizer que agora, os próximos capítulos que assim virão será a chegada da coroa, período joanino. Nós vamos falar também daqui a pouco sobre as conquistas, Dom Pedro I, período regencial. Agora o nosso estudo vai ficar focado aqui, ó, Brasil. Tá? Nós estudamos o capítulo 7, é só para comparar a independência, o processo de independência ali do lado e aqui, que não foi igual. Então, olha essa visão, essa imagem aqui da colônia do Rio de Janeiro do século XVIII, que bacana. Os morros, né? O início aqui, lembrar ali do processo colonial. Então, ok. Não vou aprofundar muito, porque o tempo já está se esgotando. Eu vou deixar para amanhã, na próxima. Amanhã não vai ter apresentação, então amanhã eu faço um resumão dessas apresentações. Então, nós vamos falar um pouco mais do capítulo 8, apontar aí o que não foi falado sobre o capítulo 7 para a nossa revisão da prova. Tá ok? Não saiam, tá, pessoal? Tô vendo o pessoal sair, eu tenho que tirar o print ainda de ver quem tá na aula. Ok? João já saiu, Laísa. Gente, eu só tá terminando a aula, tá? Pessoal, vamos só lá, só pra gente finalizar o nosso estudo aqui. Só para lembrar. Esse aqui é o meu sobrinho. Dá um oi lá pro pessoal. Oi. Pessoal, só para lembrar aqui, então. Amanhã nós vamos ter revisão de prova. Não vamos ter apresentação de trabalho. Agora, se eu não me engano, foi só para o dia 18, né? Vai ter uma pausa aí bem grande. E depois continuamos com a apresentação de vocês. Da prova, alguma pergunta, pessoal? Das atividades, alguma dúvida que vocês queiram participar? Eu não. Nada, Pedro. Tudo ok? Tá, certinho. Eduardo, alguma pergunta? A prova vai ser online? Vai ser Google Forms. Vai ser um dia, tá? Para fazer e realizar a prova. Vocês vão receber o link da mesma forma. Essa prova vai ter o mesmo grau de dificuldade como vocês se realizavam em sala, tá? Não se preocupa, pessoal, que não vai ter pergunta para jogar no Google para poder pegar ali das respostinhas prontas. Então, quer dizer que vocês podem tirar o Ctrl+C e Ctrl+V que vocês não vão achar a resposta, tá? Então, leiam esse capítulo, que eu não estou vendo ninguém ler. Leiam essas páginas para a gente já debater, que eu não quero ficar lendo aqui, não. Eu quero já debater com vocês. Tá ok? Lembrando que essas aulas de participação, vocês já estão sendo avaliados. As perguntas, quando perguntam e não respondem, já estão sendo avaliados. Então, prestar muita atenção nesses encontros online, que não é só entrar online e deixar aí a fotinha, não, tá? Não é assim que funciona, não. Tem que responder, tem que participar.
Se possível, pessoal, pelo amor de Deus, na apresentação do grupo 4, liguem os vídeos de vocês. Peçam dica para poder compartilhar a tela, mostrar a imagem, porque são 4 pontos, tá? 4 pontos não será dado assim fácil, não. E lembrar que estou aguardando também o envio da apresentação digitalizada. Tá ok, pessoal? Obrigado pelo nosso encontro de hoje. Até amanhã. Agradecer a apresentação do grupo 3. Lógico, a gente tem que fazer crítica, né, pessoal? O que adianta a gente apresentar algo sem crítica? Agradecer, claro, a pontualidade. Os 4 componentes participaram, fizeram uma excelente leitura aí, apresentaram. Show de bola. Tá? É sempre... Lógico, a gente tem que fazer crítica construtiva. Acredito que todos aí conseguiram absorver e entender aí os recados. Tá ok? Ok. Ok, Tá. pessoal? Veste Ok. certo, participar lá, hein? Não deixar de lado. Pessoal, até mais. Tchau. Um forte abraço. Até amanhã. Valeu, te falou. Tchau.